meu pai era comunista, João Rodrigues Sobral. O meu nome verdadeiro é Altamira Rodrigues Sobral. Nasci em Areias, dia 2 de fevereiro de 1932. Não, o meu pai trabalhava com um mimeógrafo fazendo boletins para distribuição de movimentos do partido, de divulgação, né? E a minha irmã mais velha, que já faleceu também, que o nome dela é Alta Rodrigues Sobral, ela ajudava o meu pai. Nós morávamos em uma casa onde a polícia entrou, nós éramos 5, não é meu? Era 2 irmãos e 3 meninas, não é? Eu era menor, eu tinha nessa época 2 para 3 anos, me lembro pouca coisa. Mas lembro que a polícia ficou dentro da nossa casa, esperando quem ia lá para prender, para poder acabar com os movimentos que naquela época em Recife havia muito, né? Os companheiros, para dar assistência a nós, passávamos na rua e jogavam uma pedra assim, enrolada com dinheiro, dentro de um saquinho, jogava no quintal e minha irmã pegava esse saquinho. Quando nós fomos morar nessa casa que a polícia invadiu, a minha mãe estava tuberculosa, não? Se internou no hospital, morreu. Ele foi preso, a polícia veio 2 ou 3 vezes na minha casa, pegou a gente, botou dentro do carro e levou no DOPS lá na polícia e dizia: vocês vão ver seu pai pela última vez. O meu pai estava jogado assim num canto, coberto com um saco de estopa, as moscas assim por cima, quebraram, arrancaram as unhas dele, quebraram os dentes dele. Levaram ele para ali, para a beira do rio, não sei se é o Capibaribe ou qual era o rio. Batiam nele para ele delatar o nome dos outros companheiros. A família ficou esfacelada, porque nós ficamos numa situação que não tinha condições de sobreviver. O meu pai na prisão, os companheiros, minha irmã, aí disse: não, cada um vai para uma casa de um companheiro, que naquela época existia solidariedade, e muita. Desde a idade de 2 anos até 9 anos, eu não tinha contato com nenhum irmão. Eram todos separados. E cada casa que eu ia, a polícia chegava e prendia o dono da casa. Porque eu era avisada como filha do João Rodrigues, então eles ficavam dizendo que essa podia ser casa de comunista, porque estava me acolhendo. Aí fui para uma outra casa no bairro de Tigipió. O dono da casa era motorneiro de bonde. Aí essa casa, coitado, o casal passava uma necessidade danada. Era mais uma boca que ia ter que era eu. Aí nessa casa não tinha nada mesmo. Ele trabalhava durante o dia, chegava de noite com o dinheiro, dizia, me dava o dinheiro, já vai ali na barraca e compra 250 de figo de alemão, que é esse fígado de boi seco, salgado, e 1 quilo de batata doce. Aí eu ia, comprava aquilo, ela chegava em casa, ela botava dentro da água para tirar o sal, cozinhava a batata e a gente comia aquele pedaço de figo com batata. Só uma vez de noite, porque durante o dia não tinha nada. Eu muitas vezes quebrei panela de barro e ficava comendo os pedaços de barro para matar a fome, né? Eu fiquei até a idade de 9 anos, quando o meu pai já estava preso e foi deportado para o Rio e se jogou no rio, na praia, e voltou para Recife a pé, da Bahia até Recife. E nós fomos morar lá num bairro. E o meu pai já começou lá a agitar lá o pessoal do bairro para se manifestar e fazer, reivindicar a melhoria para o bairro. E a polícia localizou, disse assim: só pode ser trabalho do João Rodrigues. E começou a vasculhar o bairro. Depois fomos para Sergipe e de Sergipe fomos para Bahia. Nós moramos no Bom Retiro.
Depois o meu pai saiu de lá, nós trabalhávamos produzindo verdura, fruta e flores. Os companheiros procuravam o meu pai lá na casa, na horta, e levava material de distribuição, levava dinheiro para a gente levar para as famílias das pessoas que estavam presas, né? E ele deixava um material lá, e como eu já sabia que era para ser distribuído, eu não esperava o meu pai chegar, não. Eu já pegava e, com a minha irmã e ia fazer o serviço, né? Quer dizer, eu nessa época já estava participando sem saber o que era, né? Dessas coisas. Eu conheci Marighella, João Amazonas, Crispim, Geucondo Dias, vários companheiros do Norte, que eu não me recordo do nome agora, que eram dirigentes do partido, e que, inclusive o meu pai, participava desses encontros para discutir qual era a determinação da orientação que se tinha para a atividade do partido. Veio a anistia e o Comitê Central disse que o meu pai tinha que voltar para Recife, porque ele era dirigente lá e ele tinha que reorganizar o partido. Aí nessa época eu já estava com 14 para 15 anos. Nós fomos para Recife, eu já estava na juventude, participando de movimento estudantil, de passeatas, de movimento contra a guerra, pela anistia, contra a bomba atômica, que naquela época já estava surgindo esses movimentos. Então ele chegou lá e já começou a fazer agitação. E aí houve um momento em que a polícia estava prendendo ele e soltando. Aí nós fomos, meu pai resolveu ir para a casa da minha avó, que era em Porções, no interior de Pernambuco. Aí nós fomos para Porções, passamos uns meses lá. E lá eu aprendi a trabalhar com a terra, a plantar tomate, a colher feijão, a quebrar milho, a fazer farinha, a tirar leite de vaca. Para mim foi muito bom, foi uma experiência boa, porque eu conheci o que era o trabalho do campo. E então nós voltamos para Recife. Quando a gente volta para Recife, que começa a atuar no movimento de novo, que era já o Prestes já estava candidato e a gente tinha que participar para fazer campanha, a gente começa a vender jornal, a comprar, a juntar jornal para vender, para fazer finança, garrafa, tudo que a gente juntava nas ruas, a gente fazia finança para o partido desse jeito, entende? E aí foi que teve a organizar o comício do Prestes, que ele andava fazendo comício pelo Brasil inteiro, foi um dos maiores comícios lá no Norte, foi esse do 13 de maio, e que a polícia queria impedir e não conseguia, porque era uma multidão que chegava de trem, de bonde, tudo quanto era transporte, que a polícia não conseguiu impedir o comício. E aí me botaram para eu ser segurança do Prestes, fazer o cordão junto com os outros jovens para ele passar, né? E foi aí que eu vi o Prestes pela primeira vez. E a gente era entusiasmado. Nossa, como a gente fazia propaganda do Prestes. Pegava o jornal, a gente ficava falando, esse aqui que é o homem. E fazia passeata. Então as passeatas a gente escrevia as faixas. Queremos leite, carne e pão. O que significa Luiz Carlos Prestes. Então a gente chegava na rua e começava a gritar, queremos leite, carne e pão, queremos leite, carne e pão. Pois é, então depois desse período aí da anistia e da minha participação nas lutas lá em Recife, que eu fui presa, né? A gente ainda ficou lá no DOPS, e quem fazia as torturas lá no DOPS em Recife era um tal de um policial chamado Vander Corck. Esse disse que era um carrasco quando torturava as pessoas. Entende? E aí, passado isso que vem o governo de 47, né, o partido é cassado, né, o Prestes é cassado, o partido
volta a ficar sendo vigiado. A nossa casa tinha polícia dia e noite também vigiando isso, né? Eu já estava com um companheiro, um marido, que foi preso e não teve um comportamento bem na polícia, e eu aí peguei e mandei uma carta lá para a direção do partido que, devido à minha formação, eu jamais poderia viver com um traidor. E o partido pegou essa carta, levou para o Comitê Central e achou que era a pessoa indicada para tomar conta do prédio. E me levou eu vim para Bahia, da Bahia fui para o Rio, do Rio fui para São Paulo, aonde encontrei o meu pai muito doente, já muito mal, devido às torturas, tinha 50 e poucos anos. Depois que o meu pai faleceu, tinha uma senhora que tomava conta da casa com a gente, né? Ela foi embora para o norte, que ela era lá de Pesqueira, e o partido aí disse, me tirou de lá e me levou para uma casa e chegou lá e disse, olha, você vai cuidar dessa casa aqui, porque vai vir aqui um dirigente do partido para você tomar conta dele. Eu jamais podia esperar que era o Prestes, né? Jamais. Porque na minha imaginação de juventude que eu tinha, o Prestes era a maior autoridade dentro do partido, uma pessoa de maior respeito, de maior, assim, vamos dizer, como um endeusamento, como eu vi tanta gente pegar na mão do Prestes, passar um lenço e guardar como relíquia. E aí, quando é um belo dia, 4 de dezembro, chega o personagem lá na casa que eu vou tomar conta, e eu olhei assim, eu conheci por causa da fotografia que eu vendia dele, fazia propaganda. Aí eu falei, nossa senhora, como é que eu vou tomar conta desse homem? Aí chamei o Giocondo Dias e disse para ele, olha, você acha que eu vou ser responsável por esse companheiro? Mudei todo o meu nome e data de nascimento em função de assumir a responsabilidade de ser segurança de Luiz Carlos Prestes. Mas daí ele falou que, devido à nossa vida em comum em casa, ele veio e me propôs casamento. Aí eu olhei assim e disse, não, eu não quero casar não. Saber de casamento não. Já venho de um fracassado, vou me meter em outro. Ainda mais com quem? Dirigente do partido, vão dizer que eu sou oportunista, que estou aqui me aproveitando, que você é o dirigente do partido e eu vou tirar vantagem, proveito disso aí. Não quero não. Não, mas não é assim, eu não posso casar com você legalmente agora porque não tem condições. Mas futuramente nós vamos fazer isso. Eu disse, não, eu não assino papel com ninguém, porque eu acho que casamento é contrato, e contrato eu não faço com ninguém. Aí ele ficou meio decepcionado e tal. Mas aí quando o Giocondo Dias chegou, aí eu falei com o Giocondo Dias, né? Consultei a ele, ele disse, não, isso aí o partido não tem nada a ver com isso. Isso é problema de vocês. Se vocês quiserem ficar juntos, fiquem, se não quiserem, isso é problema. Aí passou mais um tempo, aí depois nós resolvemos que íamos ficar juntos mesmo e acabou. Meus 10 anos foram ali dentro de uma residência, responsável por ele, tomando conta, e nunca saí. Até 59, com o governo do Juscelino Kubitschek, que deu uma suposta anistia, e ele foi para a casa acho que era do Sobral Pinto, onde ele encontrou com as irmãs e com a Anitta. Aí teve essa anistia, foi quando eu apareci, e essa revista Cruzeiro botou na capa, Prestes casou e apareceu com uma ninhada de filhos. Não, todo mundo ficou admirado, né? Até a minha família, mesmo quando eu apareci, nos anos depois que teve essa abertura,
Eu cheguei na casa do meu irmão, que mora no Rio Comprido, quando ele abriu a porta que ele me viu, ele ficou branco, né? Porque ele dizia que todo mundo dizia que eu tinha morrido. Eu tinha desaparecido, já estava morta há muito tempo. Já estava aquela ameaça de golpe de 64. Não, 60, não, foi antes dos 60 que eles jogaram tinta na casa e nos anos 60 invadiram a casa, né? Procurando o Prestes. Ele não estava em casa, mas eles invadiram, reviraram tudo e depois foram embora. Aí o Prestes decidiu que a gente tinha que ir para São Paulo, porque a situação estava piorando muito. E era melhor que a gente morasse em São Paulo, porque São Paulo é onde está o centro operário e é onde devia a organização ser mais forte, né? Aí nós fomos para São Paulo e fomos morar nessa casa. Essa casa também foi invadida pela polícia. A biblioteca do Prestes, eles botaram um caminhão e jogavam os livros dentro do caminhão. Levaram esses livros todos e queimaram e roubaram tudo que eu tinha em casa. Tudo que vocês possam imaginar. Antes do golpe eu tinha estado em Moscou com o velho. Fizemos uma visita, ele que fez uma visita ao Khrushchev. E quando nós voltamos já estava essa armação de golpe aí, não é? Aí a casa nossa era filmada dia e noite, quem entrava e quem saía pela polícia. Tinha um prédio em frente com uma janela aberta e uma máquina filmando lá todo o nosso pessoal. Então nós tínhamos um apoio assim dos companheiros que nos ajudava para manter a casa. Mas ficou difícil porque 9 crianças, escola, aluguel, manutenção e tudo não dava. Então num dos meus encontros com o Prestes, eu falei com ele que era melhor a gente pedir imigração. Ele concordou. Eu tinha estado na União Soviética, né, que hoje é Rússia, tinha falado com os companheiros lá que eu gostaria que um dos filhos meus estudasse lá. Aí eles concordaram e mandaram as passagens, mandaram tudo e nós embarcamos para lá em abril de 70. Quando eu cheguei era difícil, né? Eu não sabia nenhuma letra alfabética, né? Eu não sabia de como pedir as coisas, mas eles nos receberam muito bem e nos deram um apartamento grande, não é, com 2 salas enormes, 3 quartos grandes, um para as meninas, outro para os meninos. E temos uma vida normal. Aí eles botaram uma professora de russo que falava espanhol, a Capitalina, e nós começamos a aprender o russo. Para mim, quando chegava o outono, era um desespero, uma nostalgia, porque você vê aquele céu cinzento por 8 meses. Porque o inverno lá é 8 meses. 4 meses chega a primavera, 3 meses de verão e volta o frio de novo. Aí o pessoal vai para o campo, a terra não acabou de descongelar, eles já estão cavando a terra para ajudar a fazer o degelo para plantar. Os companheiros viajavam, telefonavam para a gente, até a Niemeyer ligava para a gente lá em Moscou, entende? Nós tínhamos telefone lá, eles ligavam para a gente e a gente sabia que ia ter anistia. E o velho disse, na hora que tiver anistia a gente vai voltar, porque nós não viemos aqui para mudar a situação e nem para ficar. Nós não vamos interferir em país nenhum, né? Sempre foi a nossa opinião, nós não vamos interferir em país de luta de povo nenhum. Mas, chegando a anistia, a gente voltou, aí veio a decisão e a gente voltou, mas o Prestes já estava desligado do partido. Já tinha rompido com o partido. Aí chegamos aqui, fomos recebidos, o Niemeyer alugou um apartamento onde nós ficamos, né? Que era o Comitê da Anistia também, que ajudou. As situações no Brasil já tinham também mudado, não é?
Então foram vários acontecimentos que levaram ao Prestes se desligar do partido, né? Porque o partido virou, os dirigentes ficaram meio burocratizados, já não tinha mais aquele ideal de luta ideológica para lutar por alguma coisa que tivesse aquela afinidade que o partido tinha antigamente. Então ele disse, olha, eu já fiquei só uma vez, eu prefiro ficar só do que acompanhar esses companheiros que eu não concordo com a opinião deles. E se separou do partido assim, né? Ele sentiu muito, mas ele disse, eu não posso concordar e não vou acompanhar e prefiro ficar só. E ele falava abertamente, né, que vocês devem conhecer a Carta aos Comunistas, né? Que ele tem uma carta onde ele define a posição dele, porque o velho sempre foi coerente com as ideias dele. E reconhecia os erros dele também, ele sempre reconheceu os erros dele. E se separou e disse, eu vou fazer o meu trabalho, vou explicar a todos a minha posição, que eu não concordo e não vou participar dessa posição que vocês têm hoje no partido. Por enquanto, agora eu não tenho partido, né? Mas eu participo de todos, né? Desde que seja para fazer. Porque nós todos temos uma tendência de construir o melhor, não é? Nós queremos o melhor. E para você ser comunista ou ser do PCB, você não precisa ter letreiro na testa, não é? E as coisas hoje acontecem se você conversa, discute, não é, os problemas e procura solução. Eu não gosto de enrolação, eu gosto de decisões. Tem que fazer, tem um projeto, vamos resolver e ver como que a gente faz para dar solução. Eu acho que é o objetivo nosso. E ser comunista é lutar pelo bem social, fazer as coisas certas, sem precisar de corromper ou induzir a pessoa a ser obrigada a seguir o que você pensa. Você tem que ter direito do seu pensamento, de pensar e ajudar a enriquecer mais essas ideias. Nós temos que participar. Eu acho uma boa ideia do PCdoB discutir, dialogar e conversar, seja comunista, democrata ou não. Porque é só através do diálogo, da conversa, que a gente chega a um acordo comum. E as soluções vêm de acordo com o que você coloca e as pessoas colaboram para se chegar a um ponto comum. A memória do Prestes não tem dono. A memória do Prestes pertence ao povo brasileiro. A herança do Prestes pertence ao povo brasileiro, porque ele foi um homem coerente com seus ideais, lutou e sempre defendeu e questionou as suas ideias, como ele via o processo de redemocratização no país e a libertação do povo brasileiro para que tenha uma vida digna e com os trabalhadores e suas famílias, com reforma agrária, com educação, com saúde, com trabalho e salário digno para sustentar a sua família. Não me arrependi, se tivesse que fazer, faria tudo de novo. Padravialho está organizado,
Organizácia Maurício Grabois. Gelaio, ixô, êxito e prosperidade.